E aí, pessoal, tudo beleza? Nesse período agora, nós teremos aí a nossa revisão de função quadrática. Isso porque logo mais teremos a nossa avaliação global sobre esse tema, né? Então, vamos trabalhar nesse vídeo a revisão detalhada, né? Bem rápida, para também não esticar muito, sobre este tipo de função, né? Como você já viu, a função quadrática é toda função que é de segundo grau, ou seja, nossa função quadrática ela vai ter sempre esse formato de uma função, né, ou seja, o f de x, e na estrutura ela vai ser bem parecida com o que a gente trabalhou na equação do segundo grau, né? Ele vai ter este formato aqui, isso se ela for uma completa, né, no caso. Então, toda função quadrática ela vai ter esse formato onde ela vai ter os coeficientes a, b e c, tá certo? O a para o x ao quadrado, o b para o x e o c que é o termo independente, tá certo? Como a gente viu também, ele é bem parecido, a forma de resolver, a forma de se trabalhar, ela é bem parecida com a equação do segundo grau, né? E por isso, sempre quando você vê numa questão para você determinar as raízes, determinar o valor de x, né? Ele sempre vai seguir aquele mesmo passo a passo da equação do segundo grau, tá certo? Então, ou seja, se a gente vai trabalhar com basicamente a mesma coisa da equação do segundo grau, também é interessante a gente ter em vista o que? A fórmula do delta, né? Para quem não lembra, muito importante sempre deixar anotado no caderno. O delta é o que? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Da onde é que saem esses valores, né? Sai justamente dessa expressãozinha que está em cima, que é do termo geral da função, né? E depois a gente vai lá para o Bhaskara, que é para determinar o valor de x. Lá a gente sabe que o b negativo, né, o menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então é interessante que a gente siga 3 passos, né, quando a gente for fazer uma resolução desse tipo de função ou equação, né? Aqui a gente sempre vai ter o primeiro passo. Por que eu utilizo isso daqui como sendo o primeiro passo? Porque vai ser a partir daqui que você vai determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá certo? Depois que você achar esses 3 valores, aí sim a gente vem para cá, para o delta, tá certo? Chegou aqui no segundo passo, no delta a gente vai ter uma fórmula que aparentemente é difícil, porém quando você chega lá no primeiro passo, quer saber os valores do A, do B e do C, quando chegou no segundo é só fazer a substituição, né? Você tem o B, o A, o C, e aí apenas substitui e determina o valor. Depois de achar do delta, você vem para o terceiro passo, tá certo? Que é também só um processo de substituição. Porém, o seguinte, aqui nesse terceiro e último passo, você também deve prestar atenção em uma coisa, né? Na equação do segundo grau, a gente vai ter 2 valores de x, ou seja, 2 raízes. Para isso, você tem que prestar muita atenção nas 2 raízes, no caso aí o x1 e o x2, né? São 2 valores de x. Para o primeiro valor de x, a gente vai ter a mesma fórmula. Vou até colocar aqui a mesma fórmula para os dois. Porém, tem uma pequena diferença que a gente não pode deixar de prestar atenção. Em lá no terceiro passo, a gente tem aqui mais e menos. Porém, quando a gente for fazer a operação, deve ser feita separadamente. Primeiro a gente utiliza o mais, depois a gente utiliza o menos, tá certo? Então, basicamente é isso daí. Quando a gente for estudar os gráficos da função, também isso aqui deve ser levado em consideração, tá certo? Então,
Qualquer coisinha, volta o vídeo, bate um print, copia no caderno, tá certo? Mas é bem importante isso daí. Outra coisinha que também vai seguir a partir daqui, né? São dicas referente ao gráfico, tá certo? São várias dicas, na verdade, referente ao gráfico, mas existem alguns que são essenciais, tá bom? O primeiro deles é em relação às raízes, né, que é justamente o que a gente está trabalhando aqui, ó, nos valores de x. O gráfico, tá certo? Como vocês já sabem, ele sempre vai ser algo que é escrito lá no plano cartesiano, tá certo? O que é que significa dizer que ela tem duas raízes? Significa dizer que ela toca o eixo x em 2 pontos, tá certo? E outra coisa, né, algo que a gente estava até já conversando em aulas anteriores, né, tanto aulas de revisão no Meet, aula aqui no YouTube mesmo. Seguinte, existem vários tipos, né, de gráfico. Deixa eu só colocar aqui bonitinho, pronto. Então, aqui referente ao gráfico, a gente vai ter algumas situações. Por exemplo, função, ela pode ser crescente ou decrescente, né? Tava até falando para vocês, olha, aqui é a carinha triste, aqui é a carinha feliz, né? Quando ela estiver nessa curva para cima, ou seja, estiver com um sorriso, né, de carinha feliz, aqui eu vou ter o que? Uma função crescente, tá certo? O que aqui significa? Você vai observar isso daí lá no valor de A, tá certo? Que você tira a partir do primeiro passo. Nesse A aqui, ele tem que ser positivo, ele tem que ser valores maiores do que 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, tá certo? Já quando tiver com a concavidade para baixo, ou seja, quando ela estiver decrescente, neste caso aqui, o nosso A, ele é negativo. Isso quer dizer o quê? São valores abaixo de 0. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Tá certo? Então você olhou a função, se o A estiver positivo, você já observa logo. Então é porque o gráfico vai estar para cima. O A negativo, o gráfico para baixo. Tá certo? Bem simples essa parte. Quanto às raízes, né? Aqui em relação à posição do gráfico, né? Se ele vai estar para cima, se ele vai estar para baixo. Agora aqui, ó, quanto às raízes. Como é que vai funcionar isso aqui? Pois bem, vai ter situações que ele tem apenas 0 raízes. Vai ter situações que ele tem uma raiz. E tem situações que ele vai ter 2 raízes. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de raiz, né, da função quadrática, é o valor de x, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma condição que ele não vai ter raiz nenhuma, né? Olha, não toca no x, ou seja, ele não tem raiz. Já nesse, ele toca no x apenas uma vez, ou seja, ele vai ter uma raiz. E nesse outro, ele toca 2 vezes, vai ter 2 raízes, tá certo? Aqui, ó, 0 raízes, novamente. Aqui ela vai ter uma raiz. E aqui ela vai ter 2 raízes. Tá certo? Então, o que é que acontece? Como é que eu faço para identificar isso daí? Se não tiver no gráfico, tiver apenas a situação, como é que eu faço para identificar se ele tem uma, se ele não tem, ou se ele tem 2 raízes? Como é que eu faço? Isso aqui você vai tirar a partir do segundo passo. Vai tirar a partir do delta, tá certo? Se o delta for menor do que 0, ou seja, se ele for negativo, eu vou ter essa primeira condição, de não ter raízes de forma alguma. Se ele tiver apenas uma raiz, isso quer dizer que o delta é igual a 0.
Fiz a continha, se o delta deu zero é porque eu tenho uma raiz, tá certo? No terceiro caso, que é quando ele tem duas raízes, isso aqui vai acontecer quando o delta for maior do que zero. Ou seja, valores acima de zero, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá certo? Então, lembrando, não esqueçam disso. A posição do gráfico e a condição da quantidade de raízes, tá certo? Professor, só preciso saber disso para formar o gráfico. Tem mais um ponto também muito importante e a gente vai já conferir como criar esse vértice. Aliás, esse gráfico, né, em geral. O que ficou faltando agora foi uma coisinha bem pequena, que é o vértice, né? Seja ele para cima, seja ele para baixo, mas ele sempre vai ter o vértice, independente qual seja a posição do nosso gráfico, tá certo? Vamos considerar aqui que o nosso gráfico ele seja uma função crescente com duas raízes. Tá bem aqui, as duas raízes. Como é que eu faço para identificar o vértice? Pois bem, o vértice ele é o ponto crucial lá onde faz a inversão do movimento, né? Aqui ele está descendo e em um ponto ele começa a subir. Então esse ponto que ele muda, né, o sentido vai ser justamente o que eu chamo de vértice. Neste caso aqui, né, ele é um ponto mínimo. Por quê? Porque ele está lá embaixo. Em uma outra situação, vamos botar aqui o outro tipo de gráfico. Agora, uma função decrescente, ou seja, com a concavidade para baixo, né? A curva está para baixo. Nesse caso aqui, ó, esse ponto onde ele muda está lá em cima. Ou seja, aqui ele é um ponto máximo, tá certo? Até colocar aqui para vocês observarem. Aqui é o ponto mínimo, porque está lá embaixo. E aqui um ponto máximo, porque ele está lá em cima, tá certo? Professor, como é que eu vou saber quem é quem? Lembrando, quando ele está com a carinha feliz, ou seja, para cima, eu vou ter um A maior do que zero, um A positivo. Já nesse caso aqui, eu vou ter o A menor do que zero, porque a carinha está de triste, ó, né? Os valores de A é negativo, tá bom? Então assim você vai diferenciar quando ele é máximo e quando ele é mínimo, tá bom? Agora, como é que eu vou saber as coordenadas desse ponto? Como é que eu faço? Ele é bem simples, muito fácil, tá certo? Como é que eu faço para determinar? Bem, aqui, tanto no ponto mínimo quanto no ponto máximo, eu vou ter o meu vértice, né? Onde eu vou ter aqui o x do vértice e o y do vértice, tá certo? O x do vértice ele é determinado como sendo o quê? Menos b dividido para 2a. Quem é que é b, professor? Quem é que é a? É o primeiro passo que a gente tem que saber. São os valores de a, b e c, né? Quando a gente faz o comparativo lá com a função que é dada na questão. Já o y do vértice, também muito fácil, ele é dado por menos delta dividido por 4a. Tá certo? Não tem bicho de sete cabeças, não tem nenhuma dificuldade, é só você seguir aqueles 3 passos que eu passei para vocês. Tá certo? Ah, professor, deu aqui é diferente do exemplo que o senhor deu na atividade, mas é sempre a mesma coisa, tá certo? Quer saber quem é o x do vértice? Está aqui. Quer saber quem é o y do vértice? Está aqui. Lembrando que o y e o x do vértice são as coordenadas desse ponto, tá certo? Que é o ponto máximo ou mínimo, que é justamente onde a parábola ela inverte aqui o sentido, tá certo? Então, visto isso, também tem mais um detalhe, né, que é em relação ao C. O C, o que é que significa esse coeficiente C? Pois bem, se por acaso
Se por acaso você observar este ponto aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, por exemplo, esse pontinhozinho aqui, ó, nessa função do lado esquerdo, você tem, nesse exemplo aqui, o gráfico ele passou pelo eixo Y. Nesse ponto que ele toca o eixo Y é justamente o valor de C. Então, se meu valor for C, né, o coeficiente é 1. Então, quer dizer que este ponto aqui que ele está tocando, o eixo Y, é 1. Se for 2, é porque esse ponto aqui é o 2 e assim por diante. Tá certo? Até colocar aqui, ó. Pronto. Sabendo todos esses passos que eu acabei de mostrar para vocês, você vai poder construir qualquer gráfico. Tá certo? E vamos lá agora para um exemplo. Tá certo? Vou estar passando aqui um exemplozinho para vocês. Lembrando que a prova ela vai estar toda referente a esse conteúdo, especificamente sobre isso. Tá certo? Então vamos supor que a gente tem aqui uma função x² mais 10x mais 9. Bem simples mesmo. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Então, o primeiro passo é... Qual o primeiro passo, professor? É determinar os coeficientes. Então, a gente vai lá para o primeiro passo, que é escrever o termo geral. A gente faz aqui o termo geral para só comparar, tá certo? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, fazendo comparativo, lembrando que o A, o B e o C são números, eles não são letras, tá certo? Eles são números. Então, você observa, quem é o número que está na frente do x²? Olha só, é o A, né? Que nesse caso aqui, ó, o A vai ser quanto? 1. Para quem pensou que o A é x², não. O A não é x². Assim como o B também não é x, tá certo? O B, o A, o C é só o número, é só a parte numérica, tá certo? O B aqui, ó, é só o 10. E o C, não tem dúvida nenhuma, a gente tem como sendo 9. Vamos fazer o estudo dessa função aqui, o gráfico dessa função. Então, vamos lá. A gente já fez o primeiro passo. O segundo é o que? Fazer o valor de delta. Mas desse primeiro passo já dá para a gente tirar algumas coisas. Por exemplo, saber qual é o tipo de gráfico. Se ele é crescente ou se ele é decrescente, né? Como é que a gente faz? É só olhar o valor de A. Aqui, como ele é positivo, a gente sabe que a função já é uma função crescente. Tá certo? O delta a gente vai ter, ó, que é b² menos 4ac. Quanto é que vai dar o nosso delta? Vamos lá. Ó. B é 10, o A é 1 e o C é 9. Aqui a gente vai ter, ó, 100 menos 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Ou seja, o nosso delta vai ficar 64. Oxe, o delta é positivo. Daqui já dá para a gente tirar também outro detalhe do nosso gráfico. Se o delta ele é positivo, lembrem bem, a nossa função então vai possuir duas raízes. Beleza? Bem simples. Agora a gente vai ver quem são essas raízes. Agora a gente vai então para o teorema de Bhaskara. Estou colocando aqui com cor diferente para você identificar, né, quem é quem aqui. Então, lá no x a gente vai ter o quê? Menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, quem é o b? A mesma coisa, só substituição, bem simples. Vai ser o 10. Quem é um delta? O delta é 64. E aqui embaixo, preciso só colocar o valor de a, que é 1. Visto isso, vamos lá resolver aqui. Ó. Vamos ficar menos 10, mais ou menos. A raiz de 24 é 8. E aqui dividido por 2. Como ele tem duas raízes, como é que eu disse para vocês? Ó, no x1, a gente utiliza o valor mais. E no x2, a gente faz a mesma coisa, só que utilizando o
menos, né? Então aqui no x1 a gente vai ter o quê? Menos 10 com 8 vai dar menos 2. Menos 2 dividido para 2, menos 1. E já nesse outro aqui, a gente tem menos 10 com menos 8, vai ficar menos 18, que dividido para 2 vai ser o quê? Menos 9. Bem simples. Então vamos lá montar agora a nossa função, tá certo? Nosso gráfico da função, na verdade. Então, faz o nosso gráfico, né, a partir do plano cartesiano, fez aqui o plano cartesiano bonitinho. A gente sabe que a função é crescente e que tem duas raízes. Mas ele também deve lembrar, ó, do valor de C, que é onde ele toca o eixo Y. Então, crescente, carinha feliz. Olha só que bonito, né? Aqui também tem outro detalhezinho, que é referente às raízes, né? As raízes são negativas, então ela vai estar todo para o lado esquerdo. Então vamos lá. Tocou aqui no primeiro, veio bonitinho, pronto. Então, concavidade para cima, por quê? Porque a função é crescente. Aí agora, quem são as raízes? As raízes são menos 9, que é justamente onde ele toca o eixo, né? Menos 9 e menos 1. O valor de C é onde ele toca o eixo Y, ou seja, ele toca aqui, ó, no valor 9, tá certo? Ficou faltando mais um detalhe, que é o vértice, né? Que é justamente esse pontinhozinho aqui, ó. O x do vértice e o y do vértice. Como é que a gente faz para determinar esse valor, né? Essas coordenadas? Quem é o y e quem é o x do vértice? Como é que eu faço? Então vamos lá. Para finalizar essa etapa, vamos lá. O y do vértice é menos b dividido por 2a. Olha só como é fácil. O b a gente já fez lá no primeiro passo. No caso, o 10. Quem é o A? O A é 1. Então, vou ter aqui como x do vértice o quê? O valor menos 5. Né? Aqui a gente vai ter embaixo 2 e menos 10. Dividido para 2 vai ficar, então, menos 5. Ou seja, esse pontinho aqui vai ser o ponto menos 5. Agora, o y do vértice. Como é que eu faço? Menos delta dividido por 4a. Bem fácil também. O delta deu 64. Então vai ficar menos 64 dividido para 4 vezes 1, que é o a. 64 dividido para 4 vai ser o quê? 16. Né? E aqui vem só o menos. Ou seja, este pontinho aqui onde está o vértice, né, lá no eixo y, vai estar no ponto de número menos 16. Pronto. A gente construiu o gráfico. Professor, mas veio diferente. Gente, é sempre o mesmo passo a passo. Eu mostrei para vocês tudo, a gente desmiuçou todo o gráfico, tá certo? O gráfico da função é isso daqui. Então, a gente vai ter o primeiro passo, que é para determinar os coeficientes, o segundo, o delta, o terceiro passo para determinar as raízes, e o terceiro, no caso aí, o quarto e último passo, se for necessário, saber o valor das coordenadas do vértice. Tá certo? Então, não esqueçam, anotem esse passo a passo que é bastante importante. Mais importante ainda, você fazer sempre exemplos para fixar na cabeça. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Fica um abraço aí a todos. E lembrando que qualquer dúvida, é só você entrar em contato comigo para a gente esclarecer. Tá bom? Um abraço do professor Rafael e até mais, pessoal. Valeu!